O Porto de Santos prorrogou por mais 120 dias os descontos tarifários concedidos aos chamados navios verdes, embarcações que adotam práticas mais sustentáveis e emitem menos poluentes. A medida faz parte de uma estratégia para incentivar a modernização da frota marítima, reduzir impactos ambientais e aumentar a competitividade do maior porto da América Latina. E para entender um pouquinho melhor esse assunto, como funciona esse incentivo e quais os benefícios ele pode trazer para a região, converso agora com João Paulo Brown, que é advogado especialista em direito marítimo. Tudo bem, João Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Doutor, queria saber o seguinte, o que são exatamente os navios chamados navios verdes, né? E quais os critérios que uma embarcação precisa atender para receber esse tipo de benefício? Navios verdes, assim, essa expressão, ela designa navios com uma eficiência energética e ambiental superior. Certo. No contexto do Porto de Santos, ele considera navios verdes aqueles que atendem critérios estabelecidos pelo Índice Ambiental de Navios, que é um índice internacional. Certo. Então, navios que pontuam positivamente nesse índice, que atendem exigências superiores àquelas estabelecidas pela IMO, que é a Organização Marítima Internacional, são navios considerados verdes que fazem jus a esse desconto. Agora, o Porto de Santos decidiu renovar esse desconto por mais 120 dias, né? E eu queria saber qual é o objetivo dessa medida e o que ela representa para o setor marítimo. Bom, a primeira intenção dessa medida é criar um incentivo econômico para que mais navios ambientalmente responsáveis, assim com desempenho ambiental superior, passem a operar no Porto de Santos. O que o Porto objetiva é justamente isso, é incentivar e se tornar uma referência no nosso país, junto de outros portos, que outros portos também têm esse tipo de iniciativa, na questão ambiental. E não é uma atuação isolada, né, Thiago? Isso tem no mundo inteiro, diversos outros portos no mundo também têm iniciativas semelhantes. Doutor, mas além da questão ambiental, quais os impactos econômicos que esse incentivo ele pode trazer para o Porto de Santos, que é um porto metropolitano, tem Cubatão, Guarujá, Santos, né? Para a nossa região, para a Baixada Santista, o que pode trazer para a gente? Olha, Thiago, acho um pouco difícil de medir assim, exatamente o impacto econômico. Um aspecto que a gente precisa considerar, assim, de imediato, ela implica em uma renúncia de receita para a Autoridade Portuária de Santos. Então, se a gente fosse considerar apenas esse aspecto, o impacto seria negativo, mas existe, claro, uma estratégia muito maior envolvendo essa medida. Então, essa medida, como eu já disse, visa estabelecer o Porto de Santos como um porto antenado ao que está acontecendo no restante do mundo, preocupado com a questão ambiental, que é, muitas vezes, um fator de atração de investimentos, né? Então, empresas ambientalmente responsáveis tendem a gerar mais negócios. Agora, o transporte marítimo ele é responsável por uma parcela importante das emissões globais de gases, né, de efeito estufa, né? E iniciativas como essa realmente contribuem para a descarbonização do setor, né? Porque tem muitos navios que emitem muito poluente, não é isso? Assim, né? Dentre os diferentes modais, o setor marítimo é um dos que menos poluem, mas é uma questão de imensa preocupação, né? Pelo volume de cargas que é transportada pela via marítima, há, de fato, uma contribuição relevante dos navios na emissão de gases de efeito estufa. Então, a Organização Marítima Internacional tem metas de zerar ou chegar perto disso até 2050, a emissão líquida de gases de efeito estufa. E isso contribui naturalmente para que se atinja essa meta. Doutor João Paulo, para a gente encerrar, o Porto de Santos está alinhado às principais tendências internacionais, né, de sustentabilidade portuária, e eu queria saber o seguinte, quais são os desafios no futuro? O que a gente pode prever para o futuro? Tem como fazer esse exercício de futurologia? Difícil, né? Uma medida anunciada pelo Porto de Santos que eu considero muito positiva é a eletrificação do cais. Então, uma vez que essa infraestrutura esteja disponível, os navios vão poder operar aqui no porto e desligar os seus motores em determinadas operações, se servindo da infraestrutura de terra, né? Energia elétrica fornecida diretamente de terra. Isso é uma das medidas que contribuem para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Maravilha! Conversei com o Dr. João Paulo Brown, falou sobre Obrigado. navios verdes que agora vão ganhar
um incentivo mais 120 dias, com tarifas um pouco abaixo do que é praticado normalmente com os navios tradicionais. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, como sempre, o convite. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Pessoal, a participação do advogado João Paulo Brau sobre a prorrogação dos descontos em tarifas para navios verdes estará disponível em nosso canal do YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura Litoral, e o quadro Cultura no Porto volta semana que vem aqui no JL.